Comunicação definitivamente não é um dom e você pode desenvolver ela, mesmo que você seja extremamente tímido ou travado. E nesse vídeo eu vou te ensinar as 5 técnicas práticas que você, aplicando hoje, já terá uma comunicação melhor do que 99% das pessoas. Muito prazer, para quem não me conhece ainda, eu sou Vitor Hugo, especialista em comunicação, e nesse vídeo eu vou tratar um assunto muito importante com você: como destravar a sua comunicação. Mas antes de nós passarmos para os passos práticos, eu gostaria de falar com você aquilo que não é comunicação. A primeira falsa crença que é amplamente divulgada na nossa vida é que uma comunicação assertiva é uma comunicação que possui uma oratória perfeita. Isso definitivamente não é verdade por um simples ponto. Talvez o seu âmbito de trabalho, o seu local de trabalho te exigirá usar gírias, usar vícios de linguagens para gerar conexões com as pessoas. Isso por si só já derruba essa falsa crença. Uma outra falsa crença é que comunicação é um dom e você ou nasce uma pessoa comunicativa ou então você será fadado o resto da sua vida a nunca conseguir se comunicar de maneira clara. Essas duas falsas crenças, embora amplamente difundidas no nosso meio, elas não encontram fundamentos quando a gente começa a analisar os grandes comunicadores, o que eles fazem e, muito mais do que isso, como eles eram antes de se tornarem grandes comunicadores. E a maioria deles, sem exceção, eram pessoas tímidas que nem mesmo acreditavam no próprio potencial de oratória e comunicação. Porém, ao aplicarem técnicas, ao aprenderem, ao desenvolverem a habilidade, se tornaram exímios comunicadores. E você hoje talvez fique ali admirando alguns deles, como por exemplo Silvio Santos, foi por muito tempo, Galvão Bueno e etc. Mas o fato é que para você desenvolver uma comunicação acima da média das pessoas, você pode usar apenas 5 passos simples que eu vou te ensinar agora, a partir de agora. E o primeiro passo, a primeira técnica, é que você precisa ter uma objetividade na sua comunicação. Como assim? Nós corremos o risco, toda vez que iniciamos uma fala, de querer prometer ou convencer o outro de várias coisas ao mesmo tempo. E embora pareça que será fantástico se nós convencermos ele de tudo aquilo, o resultado é o oposto, porque quando nós damos muitas opções, a pessoa se sente perdida. Na prática, quando você começa a falar de muitos assuntos sem conexões, sem um objetivo claro com aquela pessoa que você está conversando, você gera na cabeça dela que você é alguém prolixo, que não para de falar, e isso é extremamente ruim, porque, na boa, ninguém gosta de alguém que fala demais. Todo mundo inventa uma desculpa e sai da mesa que tem essa pessoa. Por isso você precisa ser objetivo. Se você está, por exemplo, num grupo de amigos, o seu objetivo é gerar conexão, relacionamento. Você vai falar de assuntos que todas as pessoas ali, ou aquela pessoa específica que você está conversando, ela se interessa. Se você está numa reunião de vendas, você vai falar sobre o resultado que aquele seu potencial cliente deseja. Mas sempre tendo em vista uma única coisa, porque senão você expande demais o leque e a pessoa vai passar a te olhar como alguém prolixo, como alguém que não vale a pena ser ouvido, porque fala várias coisas sem pé nem cabeça. A segunda técnica que você pode e deve aplicar para ter uma comunicação acima da média é a técnica das pausas. Como assim? Na sede de falarmos muito em pouco tempo, a gente acaba atropelando uma palavra em cima da outra e ninguém entende nada, como eu acabei de fazer aqui na prática. Mas nós precisamos entender que quando você está se comunicando, você não precisa ter pressa. Você pode falar pausadamente, porque às vezes você está com um pensamento mais rápido do que a sua fala, ou vice-versa, você está com uma fala mais rápida do que o seu pensamento. Então, quando você estipula pausas ao longo da sua comunicação, você consegue colocar os dois ao mesmo tempo, uma fala e depois um pensamento, para que dessa forma você tenha uma comunicação razoavelmente clara no quesito oratória, para que as pessoas elas não tenham dúvidas sobre aquilo que você está falando. E além de não ter dúvida, quando você coloca pausas, você evita também os famigerados
vícios de linguagens, porque sempre que você der uma pausa para pensar na sua próxima frase, você obrigatoriamente troca o vício de linguagem por um silêncio. E isso, visualmente falando, ou melhor, verbalmente falando, é mais bonito. E depois disso, nós passamos para a terceira técnica, que é articule muito bem as suas palavras. Você está falando, então a sua boca ela precisa expressar a palavra, porque dessa forma você consegue falar mais claro, com menos ruído e menos abafamento. Dessa forma você se torna uma pessoa um pouco mais audível, alguém que os outros entendem de forma mais clara. Por quê? Você está articulando muito bem as suas palavras, você está marcando as suas palavras com a sua boca. Isso faz com que o som delas seja mais suave e mais alto. Dessa forma você não corre o risco de a pessoa te ouvir e ficar: o quê? O que você disse? Não entendi direito. Por isso, sempre articule muito bem as suas palavras. E se você for ver até agora, as 3 técnicas, elas são uma em sequência da outra. Porque para você ser objetivo e não se desvencilhar, você vai precisar pensar e ter calma na hora de falar. Você vai precisar de pausas. E ao ter pausas, você pode sim descansar a sua boca para fazer essa articulação de palavras cada vez melhor. Porque, obviamente, você conseguirá, dessa forma, ser mais fácil de ser entendido. A quarta técnica, aí é uma técnica muito mais prática, que é vocabulário. Você jamais terá uma boa comunicação se você não tiver um bom vocabulário. Então, por conta disso, você precisa sim investir tempo lendo sobre assuntos variados, lendo estilos variados, para que você descubra novas palavras, novas conexões, para que descubra novas preposições, para que dessa forma você tenha um vocábulo muito mais rico, fazendo com que a sua fala seja muito mais variada e enjoando muito menos as pessoas. Quando estamos falando, às vezes, de uma palestra, por exemplo, o fato de você ter um vocábulo muito maior que as outras pessoas, por si só já te torna alguém mais interessante. Talvez você vai estar falando do mesmo assunto por horas, mas de formas diferentes, fazendo dessa maneira com que as pessoas escutem você e não fiquem enjoadas, entediadas. Sempre que você desenvolver um bom vocabulário, além de uma comunicação muito boa, você também consegue uma escrita muito boa. Não só a fala, mas também a escrita, que não deixa de ser uma forma de comunicação. Por isso é tão importante que você invista tempo aprendendo palavras novas, aprendendo termos novos. Dessa forma, você consegue enriquecer o seu conteúdo e a sua comunicação. E por fim, a quinta técnica é pessoalidade. Ninguém merece você ser genérico com ela. Por isso, quando você estiver numa comunicação, sempre, sem exceção, use o nome da pessoa ou o nome do grupo que você está naquele momento. Use termos específicos daquele grupo. Use exemplos daquele grupo, exemplos daquela pessoa, porque dessa forma você gera conexão imediata com o seu ouvinte, fazendo assim com que ele seja mais propício a tomar a decisão que você está prestes a pedir para ele tomar. E se você chegou até o final desse vídeo e gostou dessas 5 técnicas, não esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal e, claro, compartilhe com aquela pessoa que está precisando desenvolver a comunicação dela para ficar na frente de 99% das pessoas.